feliz por estar com vocês mais uma quarta-feira em nosso culto de doutrina e oração, porque as duas coisas combinam muito. Nós estamos aqui para aprender de Deus, sermos impulsionados pelo que sabemos dele, a oração. E é o que nós queremos fazer mais uma vez, certo? Eu vou apresentar para vocês o plano de aula dessa noite e vou começar dizendo que o que vocês não entendem tão bem fui eu que fiz. E a melhor parte, que é esse quadro aqui embaixo, eu tenho que dar o crédito, foi João Vitor e Filipinho que desenharam, que escreveram e ainda fizeram a logomarca da igreja aqui ao lado. Antes de entrar na aula propriamente, eu queria também apresentar alguns livros que eu usei na preparação da aula, tá? A este livro que eu recomendei no último boletim de domingo passado, eu recomendei este livro chamado O Cristão Presbiteriano. Talvez em Irmão Pedro, né? Talvez em Irmão Pedro, a livraria ali no centro, ao lado, na frente do Sesc, né? Se não encontrar lá, é bem difícil encontrar em qualquer outro lugar, a não ser na internet. Ele é da nossa editora, da Casa Publicadora Cultura Cristã, da Igreja Presbiteriana, e é um excelente texto. Não é um texto tão técnico, ele é simples e toca em questões bem importantes da nossa igreja, tá? Por exemplo, eu vou ler aqui alguns capítulos no sumário. A primeira parte, ele trata de convicções presbiterianas, as nossas doutrinas. A segunda parte, de práticas presbiterianas. E a terceira parte, eu acho que muito importante e bem pouco conhecida, a história presbiteriana. Desde Calvino e John Knox até Ashbel Green Simonton, que chegou aqui no Brasil, certo? E o último capítulo, inclusive, embora o livro seja de um homem que tem por nome Sean Michael Lucas, o último capítulo é um acréscimo, talvez do maior historiador da igreja presbiteriana, o Alderir de Souza Matos, amigos pessoais aqui, né? Do Pierre e da Eliane, ou pelo menos são da mesma cidade. Então esse foi um livro, gente, que eu usei ao longo da semana estudando para preparar essa aula. Esse é um livro excelente, que eu também usei, chamado O que é Teologia Reformada, do Dr. R.C. Sproul. É mais provável que Pedro tenha, pelo autor que é mais conhecido, certo? E ele apresenta a teologia reformada para além daqueles famosos 5 pontos. Ele trabalha os 5 pontos na primeira parte, que são os pontos da doutrina da salvação, ou soteriologia, mas ele abre mais o escopo e nos apresenta convicções doutrinárias reformadas. Eu usei esse texto também. Inclusive esse quadro, que vocês enxergam aqui no quadro, redundante, né? Espera aí, deixa eu ver como é que eu faço. É isso aí que vocês estão vendo. Vem do livro do R.C. Sproul. Muito bom por sinal. Apesar de ser reconhecidamente um dos maiores teólogos da atualidade, morreu recentemente, ele também é um dos homens mais simples na comunicação da teologia. Talvez ele tenha sido o presbiteriano que popularizou o calvinismo na metade do século passado para o final do século. Embora conhecedor profundo das Escrituras, falava como gente, como os mortais. Excelente texto, tá? Mas, apesar de ter lido 2 capítulos aqui para preparar a aula, eu resolvi ficar praticamente com esse conteúdo, que eu já falei para vocês dele ao início dos nossos encontros doutrinários,
que é, de acordo com muitos autores, o melhor texto que nós temos em termos de comentário da nossa confissão de fé doutrinária, tá? Eu tive a honra de ter aula com esse homem, foi uma bênção, e esse texto me ajudou muito, porque ele faz o que eu gostaria muito que nós fizéssemos às quartas-feiras. Não apenas, este encontro não deve ser um encontro de transmissão de informação. Ele precisa ser muito mais um encontro entre o Deus que se revela na palavra e os cristãos alcançados por Ele, por meio de Cristo. Então, esse texto, ele devocionaliza nossa doutrina. Ao final de cada parágrafo, ou ao menos 2 parágrafos da confissão, esse irmão nos leva a perguntas e reflexões práticas que podem tornar a nossa doutrina viva. Não é aquele negócio, eu sei, eu vivo. Eu sei, logo eu vivo assim, certo? Então eu acho que é um excelente modelo do que nós gostaríamos, do que eu gostaria que fizéssemos às quartas-feiras, e quem sabe um excelente texto para você conhecer a nossa confissão de fé, um texto do século 17, mas com comentários de um homem atual que explica o contexto e o próprio texto da confissão. Então a gente vai ficar basicamente com esse material nesta noite, tá? Eu vou começar fazendo uma definição do que nós chamamos de doutrina da aliança, fazendo uma distinção entre 2 modelos de interpretação ou leitura da palavra, e depois nós vamos para o capítulo 7 da nossa confissão, ler e comentar os 6 parágrafos do capítulo 7, que trata da teologia da aliança ou teologia do pacto, certo? Esse é o plano. Então vamos lá. Eu disse no domingo que, embora seja uma das palavras mais caras da herança reformada, a aliança, ela tem perdido seu significado nos últimos anos. Porque ela é tão usada, e isso acontece, né? Com o uso e abuso da palavra, o significado às vezes se perde, é alterado, é banalizado. Então, o que inicialmente era doutrina da aliança, família da aliança, povo da aliança, hoje é igreja da aliança, igreja batista da aliança, igreja presbiteriana da aliança, café da aliança, música, tem tudo. A palavra aliança, ela se tornou extremamente popular no meio evangélico, de tal forma que nós pouco conhecemos ou sabemos de seu significado. Nós sabemos que ela é presente, ela é importante na Bíblia, ela é importante no meio evangélico, mas nem sempre nós sabemos o que significa. Hoje eu fiz um exercício rápido com o Antônio à tarde, nos lembramos de uma canção que trata da aliança. E em muitos pontos da canção, o autor está falando a verdade. Ele está reproduzindo conceitos bíblicos, contudo, cheio de uma perspectiva, ou movido por uma perspectiva centrada no homem. Então a aliança é aquela promessa que eu acho que Deus me fez e que eu acho que Ele vai cumprir. Uma promessa circunstancial, minha, particular. Então nós pegamos algo caríssimo, individualizamos, tornamos algo particular e que perde então o significado. Mas afinal, o que seria a doutrina da aliança, ou teologia da aliança?
Alguém poderia responder? Os teólogos? Se não, eu chamo os seminaristas. O que é que para você, quando eu falo em doutrina da aliança, vem à sua mente? Deus sempre fez aliança com o seu povo. Com os seus escolhidos. Alguém segue o presbítero Solon, discorda dele, constrói alguma coisa a partir dele? Vinícius está olhando para mim como quem quer falar. Pode falar, meu irmão. Gente, embora seja uma doutrina, assunto teológico, ele é extremamente prático. Doutrina da aliança simplesmente, ou nada mais entenda, eu estou falando da simplicidade, não da importância. É o meio através do qual Deus se relaciona com a humanidade em geral e especialmente com o seu povo escolhido. Isso é a doutrina da aliança em uma sentença, certo? Eu vou escrever no quadro. Ou alguém, uma mulher, para ficar melhor do que minha letra. Gabi, já que você está aí, minha irmã, por favor, vamos trabalhar? Sim. Escreve aí para mim. Ali. Acorda, Gabi. É o meio através do qual Deus se relaciona com a humanidade em geral. É para escrever isso? É. Deus se relaciona. Será que vai dar? Com a humanidade em geral e especialmente com o seu povo escolhido ou com a sua igreja. Isso é doutrina da aliança. Simples assim. Com seu povo escolhido? Com o seu povo escolhido. Então é o meio, tá? Através do qual Deus se relaciona com a humanidade e especialmente com o seu povo. Agora, não sei se vocês conseguem interpretar, aquilo ali é português, não é grego. Eu escrevi logo abaixo duas palavras que são diferentes e representam maneiras de ler a Bíblia. Tecnicamente são sistemas hermenêuticos, sistemas interpretativos da Bíblia. Não sei se você já ouviu falar no dispensacionalismo. Já ouviu falar, Kalel? Então diga pra gente aí o que é que você sabe do dispensacionalismo. Por favor, em poucas palavras. Legal. Dispensacionalismo é bem mais recente do que o aliancismo, tá? Mas é uma maneira de ler a Bíblia. É um sistema interpretativo que divide a Escritura. Não apenas em dois povos, dois destinos, mas principalmente em duas maneiras de Deus se relacionar com o mundo.
Ele se relacionou de uma forma com Israel e agora ele se relaciona de outra forma com a igreja. E aí, bem, em linhas gerais, tá? Se você for estudar a doutrina do fim dos tempos, escatologia, você vai ver que eles dividem em 7 etapas e é bem complicado entender. É bem difícil. Mas em linhas gerais é isso. Eles leem a Bíblia dividindo-a em povos, etapas, tempos, dispensações, certo? O aliancismo, não. Nós somos aliancistas. Se alguém lhe perguntar lá, você é dispensacionalista? Não. Você é aliancista. Nossa igreja, herdeira da reforma, é aliancista. Nós não dividimos a maneira através da qual Deus se relaciona com o mundo e seu povo. Não há 2 maneiras, não há 2 povos, não há 2 destinos, há um só caminho de salvação. O mesmo caminho que Jesus, batendo no peito, disse: sou eu, no NT, obviamente, era o caminho estabelecido por Deus antes da fundação do mundo e revelado a nós no tempo, já desde o Éden. Gênesis 3, verso 15. Então, a diferença é essa: o dispensacionalista vai repartir a maneira como Deus se relaciona com o povo, o aliancista não. Só há uma maneira. Ela pode estar... ela pode ser diferente à medida que a revelação vai progredir, mas não é uma nova maneira, como vamos observar. Então vamos à confissão. Eu pedi para a Aline colocar. Por favor. Sim. Eu ainda tenho dúvida, eu ainda creio que Deus ainda sustenta a nação. Não sei se é por uma razão de provar para a humanidade o cuidado que ele teve, a própria humanidade teve, e ele escolheu Israel. Eu tenho muita dúvida com relação a isso. Não vai deixar a salvação. Eu também teria, pai. Eu também teria. Mas eu acho que essa questão primeira da salvação deve ser mais importante do que a questão providência que nós desconhecemos. Certo? Então, eu não chegaria aos absurdos de inclusive alguns reformadores contra os judeus, em quem o próprio Hitler bebeu. Pasmem vocês. A raiva de alguns na reforma com os judeus, por eles não terem aceitado a Cristo, era tão grande que isso foi registrado e incitou Hitler. Para nossa tristeza. Não acredito que os reformadores, obviamente, fizessem o que Hitler fez, nem que eles estivessem abertamente incitando alguma revolta contra eles. Mas, às vezes, por ênfase, como os judeus rejeitaram a Cristo. Deram tanta ênfase que algo maior cresceu. Então, por um lado, eu diria... Israel, do ponto de vista bíblico, povo de Deus, não é mais aquela nação. Somos nós. Tá? Então, Israel, bem ou mal, cumpriu seu papel. Ponto.
se ela existir ou não existir, não tem mais valor algum para a história da redenção. Se ela deixasse de existir amanhã, não mudaria em nada, porque ela já cumpriu o seu papel de ser a mãe do nosso Salvador. Acabou. Isso é uma coisa. A outra coisa é que Israel, como qualquer outra nação do mundo, carrega a imagem do nosso Deus. Só por isso deve ser alvo das nossas orações e das nossas misericórdias. Além disso, é o povo que tem história com Deus. Então, eu não tenho nenhuma vontade de ir a Israel, irmão. Se vocês quiserem me dar uma viagem um dia, escolham outro lugar. Não tenho nenhuma vontade de ir a Israel. Eu caminho com Israel todos os dias. Eu estou em Israel quando eu leio as Escrituras. Não preciso ir à sepultura de Jesus lá para vê-la vazia. Não, eu vi pelos olhos da fé. Ele vive e reina e está entre nós. Suficiente. Então, não tenho nenhuma vontade de ir a Israel. Mas também não quero que ela desapareça do mapa. Não quero soltar uma bomba lá. Eu tenho respeito, como eu tenho por todos os outros povos, e tenho respeito porque esse povo carrega história. História com Deus. Tá? Então nós não superestimamos, não faremos excursões a Israel. Tem pastor ganhando dinheiro com isso. Não faremos excursões a Israel. Talvez eu gostasse muito mais de conhecer a Inglaterra, a Suíça, a Escócia, que nos deram tantas coisas também na época da Reforma. Mas eu também não vou dizer, bem, acabou, não tem valor algum. Tem valor. Se cumpriram em Cristo Jesus. E se cumprirão no novo Israel de Deus. Paulo aos Romanos, ele começa o capítulo 9, se não me falha a memória, chorando por eles. Dizendo, olha, se eu pudesse, Paulo, se eu pudesse, eu seria amaldiçoado para dar salvação aos meus irmãos. Se lembram disso? Aí depois ele discorre, eu não tenho como decidir sobre essa questão. Deus é soberano, terá misericórdia de quem Ele escolher ter misericórdia. Ponto. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele fez através de Israel. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele continua fazendo no meio do novo Israel. Tá? E aí de cara eu digo para vocês que o nosso sistema de leitura da palavra é muito mais simples do que o dispensacionalismo, do que esse recorte constante, duas maneiras, dois povos, dois destinos, dificulta muito. Vamos então para a confissão. Capítulo 7 da nossa confissão, o título desse capítulo é Do Pacto de Deus com o Homem. A gente vai ler os 6 parágrafos e destacar algumas coisas. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como a seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Irmãos, eu sei que é um texto antigo, mas só pela beleza da construção eu já fico feliz de ler. E quando eu me lembro do trabalho que esses homens tiveram para organizar cada sentença à luz da palavra, a melhor coisa da nossa confissão não é o parágrafo em si, embora seja muito bom. São o que nós chamamos de texto-prova, ou textos-prova. Abaixo de cada parágrafo desse, tem um monte de texto bíblico.
que foram cuidadosamente escolhidos pelos teólogos de Westminster, dando base a o que cremos, tá? Mas vamos começar então. Até aí, os primeiros capítulos da confissão, como também os primeiros capítulos de qualquer livro de teologia sistemática, eles se ocupam com Deus e depois com o homem. Na confissão também é assim. Primeiro a confissão fala de Deus, depois ela fala do homem. Agora, a confissão junta Deus e os homens. Mas não é tão simples assim. Não é tão fácil falar de Deus e os homens ao mesmo instante. Por que não? Porque há uma grande distância entre Deus e a criatura. Eu queria que alguém lesse. Não vamos ler todos os textos, tá? Mas eu queria que alguém ficasse de pé e lesse Isaías 40, do 13 ao 17. Quando Isaías fala desta distância colossal entre Deus e os homens. Isaías 40, versos 13, 14, 15, 16 e 17. João. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Percebem a disparidade? As nações são como gota diante da grandeza de Deus. E detalhe, a confissão não estava falando da diferença moral. Um Deus santo e os homens pecadores. Ainda. Não, ainda não. É uma diferença essencial. Ele está falando, Deus é grande e os homens são pequenos. Desde sempre. Antes mesmo da queda. Sempre existiu um abismo colossal entre a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Então, juntar essas duas coisas, de start precisa ser dito, não é fácil. Há uma grande distância entre Deus e a criatura. Eu vou saltar sobre os outros textos, chegando apenas a Atos. Depois, se vocês quiserem pegar as referências, eu deixei no quadro para isso, tá? Outra pessoa, leia aí a defesa que Paulo faz sobre essa distância. Atos 17, 24 e 25. De que Deus estamos falando? De algo, porque Ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. Ele não precisa de sua criação. Ele é grande, eterno e eternamente suficiente em si mesmo. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura,
que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como a seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão... Olha que coisa linda, gente. Senão, por alguma voluntária condescendência da parte de Deus. Você já ouviu alguém falando que o Novo Testamento é a graça e que o Antigo Testamento é a lei? Se isso não é graça, como o chamaremos? Está aí, irmãos. Profissionalmente, tecnicamente, nunca poderíamos fruir dele nada. Não poderíamos nem existir. Existir é um ato da graça de Deus. Se não, por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, Ele nos abençoou, irmãos. Desde o início pela graça, ao criar o mundo e nos criar. Mais do que isso, Ele não é o Deus dos agnósticos, que não pode ser conhecido, que está distante, em algum lugar escondido. Também não é o Deus dos deístas do iluminismo, que afirmavam existir uma espécie de um Criador, mas que estava totalmente distante, que não podia se relacionar com o homem. Não, nós não poderíamos chegar a Ele. Mas Ele condescendeu. E foi servido se relacionar conosco por meio de um pacto ou de uma aliança. Então, antes de ir para o parágrafo 2, notem isso, irmãos. Há uma distância abissal, mas desde o início, Ele se aproximou de seu povo. É graça. Então ele termina o primeiro parágrafo, ou os teólogos da confissão concluem o primeiro parágrafo falando que Deus condescendeu para se relacionar conosco por meio de um pacto. Que pacto é esse? Parágrafo 2, ali. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Pessoal aqui é muito mais prática, particular, real, e não necessariamente pessoal e impessoal, tá? Eu queria que alguém fizesse a leitura de Gênesis 2:17 e uma outra pessoa de Romanos 10:5. O que Deus disse diretamente a Adão no jardim e, obviamente, muitos séculos depois, como Paulo, sob a inspiração do Espírito, falou acerca daquele primeiro pacto. Gênesis 2:17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que der a comer, certamente você morrerá. Deus é o rei de todas as coisas. Ele sim condescendeu para se relacionar conosco,
Mas ele estabeleceu esse caminho de relacionamento. Tá? Desde o início. Eu estou aqui, vou me relacionar com você, com esta condição. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso os teólogos da confissão falam de um pacto de obras, porque tem a ver com o fazer de Adão. Ele precisava fazer algo, obedecer. Obedecer à estipulação do rei, que queria manter relacionamento com ele. E esta obediência era a condição do relacionamento. Obediência perfeita e pessoal. Romanos 10, verso 5. Verso 5. Ainda lá no parágrafo 1 e 2, Wayne. Por favor, outra pessoa fique de pé e leia. Lê um pouquinho mais alto, Vicky, por favor. Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. O apóstolo Paulo está citando Moisés no Pentateuco, falando sobre este mesmo estabelecimento, só que de maneira positiva. Deus diretamente com Adão disse: olha, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se tu comeres, no dia que comeres, morrerás. Paulo citando Moisés, Levítico, ele diz: se ele obedecesse, ele teria vida. Então este pacto de obras estabelecido com Adão e com a sua posteridade era condicional à obediência perfeita e pessoal. Parágrafo 3, Aline. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, veja que é esse, não este, apontando para trás. Deus estabeleceu o pacto. Adão não foi capaz de guardá-lo, nem de receber a vida prometida no pacto. Ele caiu, ele quebrou o pacto. Fosse eu ou você, provavelmente a gente teria divorciado ali. Acabou, meu amigo. Mas olha como a confissão continua, gente. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, foi o homem quem quebrou o pacto. O Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Meu irmão, já foi graça Deus ter dado ao homem um pacto, um meio através do qual ele se relacionaria com o homem. Mas o homem o quebrou. O homem não fez o que deveria fazer. Tecnicamente, a única coisa que não podia fazer, o homem fez. E ao fazê-lo, quebrou o pacto. Eu acho que Deus assustou aos homens e muito provavelmente aos anjos, quando ele dignou-se
fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Por que nós o chamamos assim, gente? Isso me encheu de alegria enquanto eu estudava. O pacto de obras foi feito com o homem em estado de santidade. O pacto da graça foi estabelecido com o homem pecador. Ele não o merecia. Na verdade, como ouvimos do próprio Deus a Adão, o que o homem merecia era a morte. O que ouvimos de Paulo citando Moisés era que pela própria escolha o homem perdera o direito à vida. É óbvio que estava no plano eterno. Essa construção já estava estabelecida antes da fundação do mundo. Mas dentro do espaço e do tempo, o Senhor dignou-se nos dar um segundo pacto, chamado o pacto da graça. Nesse pacto, olha como a confissão o explica. Ele, o Senhor, livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo. Queria que alguém lesse Romanos 8:3. Outra pessoa. Se prepare para Romanos 10:9. João 3:16 eu acho que a gente não precisa ler, né? Por favor, Bebeto. O que o homem não conseguiu fazer, Deus o fez. Ele ofereceu aos pecadores vida e salvação por meio de Cristo Jesus. Eu estava lendo a Bíblia antes de começar nossa aula com um irmão nosso. Começamos a estudar o livro de Marcos. E estávamos lendo quando paramos nos primeiros versículos ali no batismo de Jesus. E depois na tentação de Jesus. Marcos é muito objetivo, né? Direto, ele já começa apontando para Cristo desde os primeiros versos, ministério terreno. Mas ele começa falando assim: João Batista, cumprindo a profecia de Isaías, estava no deserto como a voz que clama no deserto, chamando o povo ao arrependimento e ao batismo. Não é assim? Mas ele também pregava, a pregação dele está lá em Marcos 1. Era essa: eu os batizo com água, mas vem alguém maior do que eu que vai batizá-los com o Espírito. Naquela ocasião, é a expressão conectiva, Jesus veio e foi batizado por João Batista. O batismo de João era para pecadores. Jesus, obviamente, não era um deles. Mas ele se submeteu ao batismo. Desde o início de seu ministério, identificando-se com os pecadores e antecipando ali o que ele faria na cruz. Ele seria mergulhado nos nossos pecados. Ele já começa assim: o maior do que eu se tornou igual e se batizou. Imediatamente desce a pomba, ouve-se a voz do Pai: este é o meu filho amado, de quem muito me agrado. O texto segue:
depois, ou logo depois, o Espírito o levou ao deserto. E ele foi tentado por Satanás por 40 dias. Eu e vocês fomos tentados no nosso Pai e nas nossas vidas, uma vez, e rapidamente caímos. Jesus passou 40 dias sendo tentado constantemente, e porque resistia, sendo levado aos limites da tentação. A gente não conhece a tentação. A gente conhece a força dela assim, porque a gente cede. Se o Senhor não nos livrar, nós não resistimos. Jesus ficou 40 dias, irmãos, cara a cara com o tentador. Resistiu à força máxima. E não pecou. Cumprindo o que eu e vocês não conseguimos fazer no pacto das obras. Nós não somos salvos apenas pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Ela só nos salva porque Ele viveu de maneira reta, perfeita, o que eu e vocês não conseguimos viver. Ele era de fato o que João Batista disse em João: o Cordeiro imaculado de Deus. Isso. Cabalmente. Ele não apenas recebeu a punição pelo que nós fizemos de errado, como também ele fez o que nós deveríamos ter feito de certo. É isso aqui. Nesse pacto, Deus livremente oferece aos pecadores vida e salvação por Jesus. É através dele, por causa dele, exigindo deles, dos salvos, a fé nele, em Jesus, para que sejam salvos. E aí eu vou ler ao mesmo tempo, continuar a leitura, porque tem o conectivo e é muito importante. Exigindo deles a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Espírito, ou o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Porque se ficar só na primeira parte, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, teríamos problemas. Além disso, além de talvez tornar a fé uma boa obra, teríamos muito medo. Porque não seríamos capazes, de novo, de cumprir o pacto de obras. Não seríamos capazes de ter fé em uma qualidade e intensidade exigidas por Deus. Poderíamos ter dúvidas. Bem, essa minha fé, salva ou não salva? Esse meu estado, salva ou não salva? Sim, ele exigiu fé nele. Ao mesmo tempo, ele prometeu dar a todos os que estão ordenados para a vida seu Santo Espírito. Ele vai nos dispor e nos habilitar a crer. É uma dupla graça. E aí eu queria que alguém lesse. Alguém leu Romanos 10, 9 já? Não? Por favor, minha irmã. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres
exigindo deles fé nele para que sejam salvos. Confessar. Mas isso só é possível, irmãos, como diz Paulo, mesmo Paulo aos Efésios, por obra da graça de Deus. Eu vou ganhar tempo, porque são 8h25, eu deveria terminar 8h30, tá? Então eu vou correr um pouco, mas esse texto aqui, ainda no capítulo 7, parágrafo 3, de João 3, 5-8, fala da conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus abertamente fala do novo nascimento por obra do Espírito. Então é isso. Capítulo 4. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, testador, e à perdurável herança. Essa versão é diferente da minha. Perdurável fica bem mais bonito. Com tudo o que lhe pertence, legada neste pacto. Rapidamente, esse parágrafo é incluído na confissão, eu acho que com 2 propósitos principais. Um deles é nos dizer que há outros nomes para a mesma doutrina. Não é errado falar de doutrina da aliança e doutrina do testamento. A Bíblia tem um repertório vasto para falar do que Deus fez por nós em Cristo, para falar deste caminho que Ele estabeleceu em Cristo, tá? Então, sabendo que nós disputaríamos, como eles disputaram no século 17, por palavras, eles incluíram isso aqui. Sim, principalmente aliança. Mas não se esqueçam, a Bíblia chama a mesma coisa de outro nome. Testamento. Ao mesmo tempo, eu acho que eles colocaram isso aqui, porque quando chamam a aliança de testamento, eles estão pensando na morte de Cristo, o testador que precisava morrer, e nos presentes que Ele nos deu por causa de sua morte. E aí, rapidamente, eu queria que alguém fizesse a leitura de Hebreus 9, 15, 16 e 17. Acorda, Guto. Por favor, Paulo. Use a sua voz com vontade, meu irmão. Ela é bonita e grave. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois o testemunho só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, Já passou, né? E aspergiu o próprio livro de todo o povo, dizendo: Amém, meu irmão. Esse texto usa os 2 termos, aliança e testamento, para falar sobre o mesmo relacionamento que Deus estabeleceu conosco por meio de Cristo. Acho que para variar o repertório, mas também para nos apresentar presentes que um testamento naturalmente nos ofereceria. Primeiro, Ele morreu e nos deixou, por causa de sua morte, um legado de presente. Uma herança perdurável.
com tudo que lhe pertence, legada neste pacto. Então, só para vocês terem a ideia de que há termos sinônimos que tratam da mesma aliança, certo? E para a gente terminar, os parágrafos 5 e 6. São parágrafos que tratam desta mesma aliança nos dois testamentos, Antigo e Novo. Então vamos lá. Parágrafo 5. Este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Lei e Evangelho são representações para Antigo e Novo também, certo? Sob a lei, se esse pacto não foi administrado da mesma forma, como é que ele foi sob a lei? Sob a lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascual e outros tipos e ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação ou testamento chama-se o Velho Testamento. Tem muita coisa aqui e muitos textos aqui. Depois vocês podem tomar nota dos textos. Como o meu tempo já foi, eu vou apenas comentar, certo? Como é que nós lemos o Antigo Testamento? Não como se ele fosse uma maneira de Deus falar ou se comunicar só com o povo dele do AT. Mas era a maneira através da qual ele se relacionava com o povo, apontando para Cristo. Promessas, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascual, outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Todas as coisas estabelecidas por Deus, com o seu povo particular, tinha o propósito de apontar para Cristo. Eles entenderam tudo no mesmo instante? Obviamente que não. A revelação, como costumamos chamar, ela é progressiva. Eles entenderam o suficiente. Por isso, Jesus disse de Abraão que ele viu o dia do Senhor e se alegrou nele. Ele não viu tudo, mas quando ele recebeu aquele cordeiro no lugar de Isaque, ele entendeu alguma coisa. Moisés não entendeu tudo, mas quando recebeu do próprio Deus instruções para a realização de cultos que imolavam cordeiros para a remissão dos pecados, ele entendeu alguma coisa. Quando Davi ficou sabendo que um de seus filhos sentaria-se sobre o trono para sempre, ele não entendeu tudo, mas ele entendeu alguma coisa. Quando Isaías profetizou sobre Cristo, ele não entendeu tudo, mas ele entendia alguma coisa. Então, ao longo de todo o AT, Deus deu ao seu povo uma comunicação especial, através da qual, embora diferente, todas as coisas prefiguravam Cristo, apontavam para Cristo. É assim que a gente lê o AT, com os óculos de Cristo. Os nossos irmãos do AT também os tinham. Talvez não estavam tão claros, porque eles não tinham o próprio Cristo em substância ou o NT como nós temos. Mas eles
já olhavam para frente. E foi por isso. Se você já se perguntou como é que eles foram salvos, está aqui. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Eles foram salvos. Quem foi salvo? Pela expectativa do Cristo prometido. Todo Israel foi salvo? Não. Muitas das pessoas que viram o mar se abrir, receberam o maná, olharam para aquilo como coisas muito boas, mas não movidos pelo Espírito, não viram em todas estas operações, pela fé, setas que apontavam para Cristo. Por isso, um desses textos aqui, 1 Coríntios capítulo 10, vai falar que eles, vendo tudo, ficaram de fora, caíram no deserto. Eles não entendiam tudo, mas eles criam no pouco que receberam de Deus como o caminho da salvação. Não era o cordeiro, era a seta que ele apontava. Não era a Páscoa, era para quem ela apontava. Não eram os sacrifícios, não era a circuncisão, era para o quê? Tudo isso apontava para Cristo. Cristão gosta do Antigo Testamento, irmãos. Quando a gente divide muito a Bíblia, sabe, nós somos tendenciosos a gostar do NT. E é claro que nós devemos amá-lo também. Mas eles tratam do mesmo Cristo. Logo, nós podemos ler todo o AT como literatura cristã e não judaica somente, que aponta para Cristo. Ah, uma ressalva. Fazemos tudo o que eles fizeram? Não. Circuncidados? Talvez alguns, por questão de saúde. Guardamos festas? Participamos de rituais, cerimônias judaicas? Não. Mas quando as lemos na Bíblia, nós as amamos, não como um fenômeno cultural. Sabe esse povo meio, tudo judaico na igreja, né? Meu irmão, eu leio aquelas festas sabendo disso aqui, ó. Eu preguei em uma igreja sobre a festa do tabernáculo, foi um desafio grande. Mas eu disse, meu Deus, está na Bíblia. É literatura cristã. Até Calvino pregou sobre isso, eu não vou pregar. Peguei o comentário dele lá de Levítico e fui lá pregar sobre a festa de tabernáculo que tinha seu cumprimento em Cristo, que segundo João, no capítulo 1, tabernaculou-se entre nós. Olha que maravilha, irmãos. Então nós lemos o AT, vocês estão acostumados a ouvir séries expositivas no AT, que não terminam em Davi, em Esté, em Daniel, em Sansão, em Débora, mas que acompanham o progresso da revelação que aponta para Cristo. É assim que nós lemos o AT. NT, próximo parágrafo. E a gente termina e vai orar. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância de todas estas coisas prefiguradas no AT, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são o quê? Não são mais festas, não são mais datas, não são nação. Olha aqui, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que poucas em número, eu acho isso muito instrutivo, gente. Poucas em número, e administradas com a maior simplicidade e menor glória externa,
O pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. É chamado Novo Testamento. Não há, pois, conclusão desse capítulo sobre aliança. 2 pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações ou entregas. Olha, eu acho isso por demais instrutivo. A primeira parte é óbvia. Todas as coisas foram cumpridas nele. Ele é a substância real do pacto prefigurado em todas as coisas do AT. Mas agora, nós as vemos, ou nós havemos, na pregação da palavra e administração dos sacramentos. Mas estas coisas são poucas quando comparadas a tantas coisas da igreja do Antigo Testamento. Eles tinham muita coisa. Por exemplo, vocês nunca me viram com o rosto brilhando em glória. Ninguém me viu assim aqui. E eu sei que deve ter sido maravilhoso ver Moisés descendo no monte depois de receber as tábuas da lei. Se lembram disso? Aqui não tem essa coisa extraordinária aparentemente. Não tem tantas coisas, são poucas coisas. E as poucas que temos, batismo, ceia, pregação, devem ser feitas com a maior simplicidade possível. Menor glória externa. Ainda assim, gente, ainda assim, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. Tudo o que aconteceu no AT de extraordinário estava restrito a Israel. Agora, a manifestação desse pacto, apesar de simples aos olhos dos homens, está ao redor do mundo. Não apenas isso. Tudo o que aconteceu no AT era muito exterior. Poderoso, mas exterior. Não causava impacto transformador no coração das pessoas de verdade, sem a operação do Espírito. Agora, pregação do evangelho simples, administração dos sacramentos, pelo poder do Espírito, gente é transformada, entra no povo de Deus e vai morar com ele no céu. E por fim, não há 2 pactos. Há um só. Manifestado em 2 momentos. Progressivamente revelado e cumprido cabalmente em Cristo. Anunciado pela igreja, pregação e sacramentos. Eu queria fazer só mais um comentário e a gente vai orar. Vou ler só um texto. Hebreus 12. Eu faço isso. Hebreus 12. Do verso 22 ao verso 24. Eu vou ler antes, eu vou ler do 18. A tese de Hebreus é que Cristo é eternamente melhor do que tudo que se passou atrás, no Antigo Testamento. E os cristãos judeus estão sendo tentados a voltar, eles não precisam voltar não. O que nós temos é eternamente melhor. Vejam vocês. Verso 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram para que nada mais lhes fosse dito. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível, que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Tudo bem, vocês não viram isso, mas também se tocasse, morria. Mais ou menos isso, né? Mas vocês chegaram ao Monte Sião,
Interessante que ele já anuncia a nossa chegada, né? A Jerusalém celestial, Israel espiritual. Já chegamos lá. A cidade do Deus vivo. Vocês já chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor. Essa é a expressão-chave. Que fala melhor do que até o sangue de Abel. Nada do que eles viveram no passado, embora externamente estrondoso, pode se comparar ao que nós já vivemos agora, por causa do cumprimento da aliança. Só um exemplo: se uma pessoa entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e os outros assistiam com expectativa, vai morrer ou não vai? Não era assim? Eu e vocês, ainda pecadores como somos, por causa de Cristo, do sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, nos achegamos a Deus com confiança e ousadia, sem medo. Não pelo intermédio do pastor, não pelo intermédio do apóstolo, mas livremente através da porta que o próprio Cristo abriu em si mesmo. Então eu fecho dizendo: só há um caminho, irmãos, de volta a Deus, e o caminho foi estabelecido por Ele mesmo, Cristo. De Gênesis 3,15 a Apocalipse 22. Cristo. Importa-nos conhecê-lo, adorá-lo e amá-lo para sempre. Espero que tenha ajudado e que de alguma forma você esteja saindo daqui mais agradecido por ser relembrado da iniciativa de Deus, do plano trinitário da salvação e do estabelecimento deste relacionamento via sangue do Cordeiro. Vamos orar, irmãos? Se alguém tiver mais uma pergunta, quando terminar e você quiser, a gente pode conversar, certo? Mas eu extrapolei o tempo demais até. E como eu tenho dito regularmente, por melhor que seja esse momento de instrução, o momento de oração deve ser igualmente valorizado e igualmente desfrutado por nossa igreja. Vamos orar, irmãos? Vamos fazer o que temos feito